Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Glória a Deus. Que dias maravilhosos. Tudo aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Para quem não me conhece, sou o pastor Santos, casado com a pastora Gislane, a mulher mais linda do meu mundo. Pai da Maitê, somos pais da Maitê e da Heloísa. E é com alegria estamos aqui mais um ano para essa conferência. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde que tem como título A Obra do Espírito em Nós. É bem provável que o pastor Anderson use slides nos cultos de domingo. Hoje você não vai ter, por causa de mim. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, tá, queridos? Não, eu geralmente nas conferências eu não consigo preparar slide porque são mensagens muito específicas, muitas vezes do momento que o Espírito Santo vai trazer, então não tem como. E é o único momento que eu tenho no ano para poder pregar desse jeito, então eu amo, aleluia. Minha maior dificuldade é preparar um esboço 10 dias antes do dia que eu vou pregar, porque muda tanta coisa se move aqui dentro. Então, me permita pregar sem slide, em nome de Jesus. Usa a sua Bíblia. Inclusive, queridos, nunca deixe de levar a sua Bíblia para o culto. Eu sei que hoje nós temos Bíblia no celular, nós temos no tablet, mas, se possível, ande com a sua Bíblia de papel, ande com a palavra de Deus. A igreja usa slide, mas é um recurso para convidado. O crente tem que andar com a Bíblia. Amém? Então, nós, a Paz Church, usa slide com textos, com versículos, para convidados não crentes, pessoas que não têm o hábito de andar com a Bíblia. Você que já é um convertido, já é um salvo, não fica confiando em slide. Carrega a tua Bíblia na mão, é a nossa espada. Amém, Jesus? Deixa os slides para quem não é crente, tá bom? Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 1 ao 16, nós vamos ler esse texto, tá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é a morte, mas do Espírito é a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, não somos devedores à carne, como que constrangidos a viver pela carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificamos os efeitos do corpo. Certamente vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 26.
e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Diga graças a Deus. Queridos, Romanos capítulo 8, ele é o capítulo do Espírito Santo. Só no capítulo 8 tem 19 menções à pessoa do Espírito Santo. Para você ver como é um capítulo que dá importância ao Espírito Santo, porque realmente ele é importante. O Espírito Santo, ele não é algo que Deus enviou, ele não é uma porção de Deus, ele não é uma parte de Deus. O Espírito Santo, ele não é o poder de Deus, não. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. É Cristo em nós, a esperança da glória. A história da humanidade, se você for pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a história da humanidade tem a manifestação de Deus em 3 formas e pessoas. Na antiga aliança, de Gênesis a Malaquias, nós temos a manifestação de Deus à humanidade na pessoa de Jeová, de Deus o Senhor. Moisés perguntou para ele, como é o teu nome? Eu vou dizer para eles, quem me viu? Ele diz, eu sou, diga que o eu sou. E Jeová, na pessoa, ali Deus, na pessoa de eu sou, de Jeová, estabeleceu suas leis, estabeleceu a religião judaica e uma cultura santa, para que dali então pudesse santificar todo mundo. Na transição das alianças, Deus se manifesta à humanidade na pessoa de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. E ali então, Deus manifesta-se ao homem em Jesus. Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita pela nossa justificação, é assunto aos céus, e nós temos a terceira manifestação de Deus à humanidade, que agora por meio da pessoa do Espírito Santo. Deus em 3 manifestações, mas é Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus em nós, para viver em nós um relacionamento muito mais profundo, para viver conosco uma relação de intimidade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela palavra conhecer, nós aprendemos na conferência que é a mesma raiz de relação sexual, marido e mulher, intimidade. Se você pegar a Bíblia na versão corrigida, e você for lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver a mesma palavra sendo usada para coito entre Adão e Eva. A Bíblia diz, e Adão conheceu Eva, e Eva engravidou. É a mesma palavra que Jesus usa em João 8. Então o que Jesus está querendo dizer? Que a nossa vida com Ele, com Deus, é uma vida de intimidade. Por isso que o apóstolo Paulo, usado por Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele diz, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. É a mesma coisa que lá em Efésios vai dizer, que quando o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher, eles se tornam quantos? Um só. Então é a mesma relação, casamento, relação com Deus, igreja e Espírito Santo. E aí, esse capítulo, ele traz para nós algumas coisas que o Espírito Santo, 7 coisas que o Espírito Santo realiza na nossa vida. 7 coisas importantíssimas que eu queria trazer para você. Mas algo importante que esse texto traz é que o interesse primário de Deus no homem não é o seu serviço, não é as nossas obras, não é o que nós fazemos. Não fomos criados para um serviço, nós fomos criados para uma relação. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse, eu não fui criado para um serviço, eu fui criado para uma relação. Amém. Logo, não é tanto sobre aquilo que você faz, como é sobre aquilo que você precisa se tornar. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou
e quem eu posso ser em Cristo. Amém? Porque Lucas capítulo 7, eu acho que o versículo 22, muitos líderes, ali está falando de líderes, de obreiros, vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu liderei, eu orei em línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Nós nunca tivemos uma relação de intimidade. E esse é o problema, porque nós achamos que Deus nos mede pelo que nós fazemos, e isso é uma sofisma. Os dons que eu manifesto não impressiona a Deus, o que o impressiona é a minha paixão. Amém? Diga assim, diga os dons, com mais fé, diga os dons que eu manifesto, não impressiona a Deus, mas sim a minha paixão. É bom servir, é bom trabalhar, temos que implantar o reino, porém, isso não me torna melhor ou pior do que você. Na verdade, vocação não tem nada a ver com intimidade. Mas voltando para esse texto vem trazer 7 obras do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Só lembrando que essas obras que eu vou trazer aqui é para quem entregou a vida a Jesus. Então, se você chegou nesse culto aqui hoje e ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, no final nós vamos te dar a oportunidade para que você viva isso. Se você não entregar, você não vai viver isso. Esse capítulo é para crente, é para quem entregou a vida a Jesus. Então, para você viver isso, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Amém? O Espírito Santo não habita em casa velha, ele só habita em casa nova. Então, você precisa ser uma nova casa, para que você possa ter nessa casa, que é você, o seu corpo. A Bíblia diz em Hebreus 3:8, vós sois casa. Você precisa nascer de novo para receber a pessoa mais importante da terra, o Espírito Santo. É por isso que em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 4, a Bíblia diz: a excelência da glória é colocada em vasos de barro. Ali ele está fazendo uma analogia exatamente da presença de Deus em nós, ou seja, vaso de barro, mas que recebe algo tão glorioso, algo tão precioso. Amém? Muito bem. Primeira obra do Espírito em nós, versículo de número 9. Olha a primeira obra poderosa. Se o Espírito de Deus, se você não está na carne, o Espírito de fato, o Espírito de Deus, de fato, habita em vós. Então, primeira obra, eu já até comecei falando, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, imediatamente, na hora que eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo de uma vida sem direção, de uma vida sem o senhorio dele, de uma vida dominada pelo pecado. E eu me arrependo, e eu recebo, e eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador. Eu recebo a obra da cruz na minha vida. Imediatamente, a pessoa do Espírito Santo, ela vem habitar em mim. Imediatamente, ela começa a viver em mim. E ela começa a manifestar em minha vida. É uma das coisas mais sublimes que nós podemos viver. Nós, como seres humanos, tão frágeis, com a natureza caída, uma natureza pecaminosa, e o Senhor Deus, em toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua santidade, Ele escolhe habitar em nós. É muito lindo isso. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Colossenses: quão grande luta, quão grande combate tenho combatido por vós. Para quê? Para revelar a vocês o mistério que estava oculto desde a fundação dos séculos. Qual? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Essa palavra, em, no grego, quer dizer dentro. Cristo em vós. Cristo dentro de você. A esperança da glória. Então, na hora que eu entrego, o Espírito Santo, ele já faz a primeira grande obra, que é habitar em mim. É habitar na minha vida, habitar no meu corpo, fazer de mim casa para Ele. Versículo de número 10, segunda obra
que o Espírito Santo faz em nós? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Segunda obra, o Espírito Santo, ele nos santifica. Ele começa a trabalhar em nós um processo que a Bíblia chama de santificação, para que nós possamos viver na plenitude do Evangelho. Porque o céu é um lugar santo, é um lugar puro. Então, para nós irmos, nós precisamos santificar aqui. Só que o Senhor Deus, Ele sabe que nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos viver em santidade. Nós precisamos de uma capacidade sobrenatural. E a capacidade vem dele próprio, do seu Espírito. A gente tem muita tendência de olhar para uma pessoa que está num pecado, num adultério, de uma pessoa que vive se relacionando sexualmente com outra, roubando, mentindo, viciada nisso, naquilo outro. A gente olha para ela assim, não, essa pessoa quer nada com Deus, não. Não, isso aí não quer nada, não. A gente olha para ela como uma pessoa sem vergonha. Não, isso é um sem vergonha, não quer nada, não. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quem está no pecado não é sem vergonha. A Bíblia diz que é escravo. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Quem está no pecado não é sem vergonha, é escravo. A Bíblia chama de escravo. 2 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz que aquele que é dominado é escravo do dominador. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que está no pecado, nós olhamos e não vemos ali uma pessoa que é sem vergonha, mas uma pessoa que está escravizada, ela não consegue sair dali por suas próprias forças. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que o mundo geme, o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque nós que temos o Espírito de santidade, nós somos a esperança desse mundo que geme oprimido pela escravidão do pecado. A pessoa, ela pode até dar o primeiro passo em direção ao pecado, mas na hora que ela prova, ela se torna um escravo, e dali ela não consegue mais sair, sem que alguém ministre nela o Evangelho de Deus, que é o Evangelho que liberta. Então o Espírito Santo vai nos santificar, que é nos tirar da escravidão do pecado. E tem muitas pessoas, infelizmente, que vivem escravas de um vício, de um ato pecaminoso, libidinoso, do engano, da mentira, da fofoca. A pessoa não consegue se libertar, não consegue, da avareza, de mamon, como nós falamos na sexta-feira. Muitas pessoas são cativas, são oprimidas, são escravos. Tenta, mas não consegue. Porque o salário do pecado é a morte. A pessoa tem ali um pouco de benefício ou de prazer, mas ela tem um mundo de sofrimento e de dor. E nós, a igreja do Senhor, nós que somos casa do Espírito de Deus, nós podemos então manifestar a liberdade sobre essas pessoas e vivermos em santidade. Amém? Quarto benefício, quarta obra do Espírito Santo na nossa vida, versículo 11. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou dentre os mortos, esse que ressuscitou vivificará também o vosso corpo mortal. Olha que coisa linda. O Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal, vivifica a nossa carne, vivifica a nossa alma. Por isso que nós podemos, quando você tiver um dia que você estiver desanimado, abatido, que você estiver triste, algo assim, você pode declarar esse versículo. Que você estiver cansado, você pode declarar: Deus, o Senhor habita em mim, e eu te peço, vivifica o meu corpo, vivifica minhas forças. Faz isso comigo, você vai ver que Ele vai te energizar, Ele vai te levantar de uma forma sobrenatural. Ontem, nós pulamos tanto aqui, porque eu estava até falando para os irmãos que toda nova porção derramada por Deus tem que ser celebrada. E Deus derramou uma nova porção nas nossas vidas, nessa igreja. E nós terminamos a conferência jubilando, saltando, pulando, dançando.
E foi muito poderoso. E eu cheguei em casa ainda muito, sabe, meu corpo tinha parado, mas a minha alma ainda estava pulando ainda. E eu fui dormir 3 horas da manhã praticamente. Acordava e ficava. E eu, meu Deus, como é que eu vou estar amanhã para pregar, né? Como é que eu vou estar amanhã? E eu fiquei preocupado, mas eu me lembrei da própria palavra que eu ia pregar para você. E eu peguei, eu declarei, Senhor, vivifica o meu corpo, vivifica. E tem mais, eu estou há mais de 20 dias sem fazer atividade física, porque eu fiz uma cirurgia no início do mês. Então aí eu pensei, vai ficar tudo doendo, as pernas, o corpo. Mas eu falei, Deus, vivifica o meu corpo, vivifica. E olha, eu acordei hoje, antes do despertador, abri o olho, e eu estou te falando, eu ficaria pulando aqui ainda mais um tempão aqui, ó. Se fosse para continuar ainda, aleluia, não sentia uma dor, nem no fio de cabelo, nem nada, porque o Espírito de Deus, ele vivifica o nosso corpo mortal. Amém? Que coisa linda, que coisa linda. Versículo de número 14, olha que outra obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Querido, nós temos um guia, nós temos uma pessoa que conhece o amanhã, que conhece o depois de amanhã, que conhece daqui a 10 anos, que conhece daqui a 15 anos, que conhece daqui a 100 anos, e essa pessoa pode nos guiar em caminhos perfeitos. E como a gente toma decisão sem pedir ajuda a Ele, é impressionante. É impressionante. Como as pessoas na igreja, muitas vezes, têm o benefício do Espírito Santo como guia, e perdem e quebram a cara, tomando decisões por conta própria, entrando em portas que não deveriam entrar, porque não perguntou o Espírito Santo, porque não pediu direção do Espírito Santo. Como tem pessoas casando errado, porque vão só pelo impulso da carne, só pelo frio na espinha, só pelo abrasamento, e muitas vezes falta direção. Nós temos um guia, queridos, um guia que ele pode dizer, vai, não vai, vai por aqui, vai por ali, compra, não compra, vende, não vende, faz isso, faz aquilo. Nós temos, que obra poderosa, que obra poderosa. Eu queria contar um testemunho para você. Eu falei agora há pouco que eu tinha, no início do mês, eu fiz uma cirurgia nasal. Ano passado eu descobri para os exames que eu tinha 85% da minha respiração comprometida. Eu só respirava praticamente com 15%. E à noite, quando eu estava dormindo, ainda fechava tudo. E o médico falou que aquilo poderia gerar problemas no futuro, inclusive no coração, obesidade, etc. E eu tinha que fazer a cirurgia de desvio de septo e retirada de corneto nasal. A cirurgia estava marcada para o dia 28 do mês passado, então ia dar tempo suficiente para eu estar aqui na conferência. Só que ela foi adiada para o dia 4, ou seja, já tinha começado o mês. Mas aí eu fiz os cálculos, o doutor falou, não, o senhor vai parar só 15 dias, depois de 15 dias ali você vai estar bem e está tudo ok. Beleza, fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, minha recuperação foi ótima, foi excelente. Só que o que aconteceu? No 14º dia, no último dia, para eu sair do repouso, eu tive um sangramento importante, a ponto de ser levado para emergência. E quando eu ia, só pensava numa coisa, a conferência. E agora? E eu precisava ter uma resposta, pelo menos, uma semana antes, para avisar para os pastores. Porque se eu não pudesse vir, eles tinham uma semana, ou para desmarcar, ou para trazer outra pessoa. E eu fiquei, então, angustiado na hora. Conversei com o médico, o médico meio que tranquilizou, porém, ficou aquilo no ar. Será que eu vou poder ir? Eu tenho um discípulo que é médico, e eu me lembro que conversando com ele, aí sim, só antes de falar do meu discípulo, aí o médico aumentou o repouso. Disse, não, você ia sair amanhã, mas você não vai sair mais, agora você vai continuar o repouso. E ele aumentou o repouso. E eu conversando com o médico, esse meu discípulo, ele e a esposa deles, eles falando para mim, pastor, pense bem, não vá, porque Itapipoca é quente, é seco, o risco de sangramento é muito grande. Você acabou de ter um sangramento grande.
E eu fiquei, rapaz, e agora? Aí eu falei com a Gislane, aí eu, amor, e aí? Ela disse, amor, não sei. Mas só que eu me lembrei que eu tenho um guia. Ele sabia se eu ia sangrar ou não. Então, ao invés de eu estar conversando com o médico, é importante, mas eu tenho que perguntar para aquele que de fato veio lá na frente. O médico não sabe se eu vou sangrar ou não, mas o Espírito sabe. E eu separei 2 dias, que eu fiz os cálculos. Eu preciso avisar para os pastores até domingo, porque de domingo para lá vai dar 1 semana. Então, eles vão ter 1 semana para fazer algo. E eu tinha sexta e sábado, eu precisava de uma resposta nesses 2 dias. E eu me lembro que eu estava orando, eu até compartilhei com a minha esposa, não foi, amor, à noite, e eu estava deitado, porque eu não podia me ajoelhar, eu estava deitado no sofá, meia-noite. Comecei um propósito de oração à meia-noite, e eu estava deitado no sofá orando, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, filho, pode ir, porque eu vou estar contigo, seu nariz não vai sangrar. Na hora ele falou meu coração, porém, eu vou dar um conselho para você. Quando Deus falar o seu coração, não confie, procure confirmação na palavra, porque o coração ele é enganoso. Então eu senti no meu coração, porém eu peguei a Bíblia, e eu falei, Deus, se o Senhor falou comigo no meu coração, o Senhor vai confirmar na palavra. E eu peguei então a Bíblia, eu não estava podendo nem ler a Bíblia, porque eu ia baixar a cabeça, então para eu ler eu tinha que deitar, colocava um travesseiro, botava a Bíblia em pé assim, era uma engenharia, pessoal, para ler, mas eu li. E ali eu li, e o Espírito Santo me deu um texto que está lá em Isaías, que ele diz, vai, porque eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. E na hora eu tinha certeza, eu falei para ela, eu falei, amor, nós vamos, Deus falou comigo. Ou seja, nós temos um guia, e eu vim, realmente, estava aqui, estava seco, está tendo uma obra na frente da casa dos pastores, poeira, meu nariz ardeu um pouco, mas eu não sangrei. Por quê? Porque o meu guia disse, pode ir, você não vai sangrar. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Para de fazer besteira, você tem um guia. Nós temos um guia, amém? Glória a Deus. Sexta obra do Espírito Santo em nós. Versículo 15, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, tem tantas pessoas com problema de paternidade, tanta gente chega na igreja com problema de paternidade. Nós vivemos uma geração órfã de pais vivos, rejeitados, abandonados. Mas deixa eu te falar uma coisa, na hora que você entrega a sua vida a Jesus, o Senhor Deus, Ele te toma como filho, e o Espírito Santo confirma em seu coração, você é meu filho, você é minha filha. Você não é mais órfão, você tem um pai, o Espírito Santo, que te toma pela mão, te conduz, te guia, cuida de você, te protege, te abraça, te afirma e te leva a níveis maiores. Aleluia, que maravilha, que coisa linda é sermos tomados por Deus, é sermos guiados pelo Espírito e receber em nosso coração a certeza da nossa filiação, a certeza da paternidade de Deus. Que coisa linda. Outra obra do Espírito em nós, versículo 26 e 27, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui ele está falando da oração em línguas. Por isso que você que já ora em línguas, todos os dias no seu TSD, ora em línguas. Se você está lutando pela salvação de alguém da sua casa, pega o nome dessa pessoa e ora em línguas por ela. Você está orando pela compra da sua casa, ora em línguas por isso. Por um projeto, ora em línguas por isso. Se você vai se mudar, se você vai mudar de cargo na empresa, se você está entrando em um novo ciclo, ora em línguas, porque o Espírito Santo ele vai estar orando por você, ele vai estar orando em você, ele vai estar te edificando, ele vai estar te fortalecendo, ele vai estar te levando a esse nível de uma forma mais poderosa. Amém? De uma forma mais poderosa. Você pode orar todo dia, no seu TSD, no carro, não na frente das pessoas para não escandalizar, mas você pode orar todo dia, todos os dias em línguas, clamando o Senhor e buscando, se fortalecendo, se edificando
e Ele vai te levar a um novo nível na presença do Senhor Deus. Amém? E uma outra obra do Espírito Santo é que Ele diz que não há medo, não há temor. O Espírito de Deus, a presença de Deus, ela tira de nosso coração todo medo, todo temor. O mundo vive debaixo de tantos medos, tantos e tantos medos. Quantas pessoas têm medo de morrer? O apóstolo Paulo dizia que a morte era lucro. Então o Espírito Santo muda tudo. Quantas pessoas têm medo de uma doença grave? Medo de falir, medo de perder isso, perder aquilo outro. Mas o Espírito Santo, é óbvio que a gente não quer morrer, é óbvio que a gente não quer falir, é óbvio que a gente não quer perder isso, perder aquilo, é óbvio, claro. Mas nós não temos que estar debaixo de nenhum medo, subjugado por medo nenhum. Porque o Espírito Santo em nós, ele lança fora todo medo. Amém? Ele arranca de nós o medo. O medo é da carne. E o medo vem nos oprimir, tenta nos oprimir, mas não vai. Busca o Espírito Santo. Se alguma coisa tem te atormentado nesses dias, ou de um tempo para cá, algum medo tem te rodeado, ore a Deus. Diga: Espírito Santo, o Senhor habita em mim. Eu não vou aceitar isso. Meu coração não vai ficar dividido entre o amor por ti e o medo. Não, domina tudo. Domina tudo. E aí ora em línguas. E você vai ver que esse medo vai cair por terra. Vai cair por terra. E o Espírito Santo vai te dar uma promessa, vai te falar. Se Deus não tivesse falado comigo, e eu tivesse vindo para cá por conta própria, eu estaria com medo. Com medo. Será que eu vou sangrar? Será que vai desmantelar a cirurgia? Eu estaria com medo. Mas por que eu não tive medo nem um minuto? Porque o Espírito Santo falou comigo. Porque Ele lança fora todo o medo. Uma das coisas que a Gilane mais falou ontem: amor, não pula. Eu nunca pulei tanto na minha vida. Mas não é porque eu não dei ouvidos a ela. É porque na hora, eu confesso que eu não tinha medo nenhum. Não conseguia. Eu não conseguia ter medo. Porque eu vim debaixo de uma palavra. O meu guia disse: pode ir, vá, pode ir. Então, não há medo, não tenha medo, não fique... O Espírito Santo fala no meu coração que tem uma pessoa aqui neste culto que há um tempo vem oprimido por um medo de algo. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui à toa. O Espírito Santo vai arrancar esse medo do teu coração, porque Ele lança fora todo medo. Não tenha medo, não tenha medo. Maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está lá no mundo. Não tenha medo, seja do que for. Eu não sei o que é, Ele não me revelou o que é, só revelou que você está com medo. Não tenha medo, não tenha. Porque o Espírito de Deus é maior do que qualquer força, do que qualquer coisa, do que qualquer doença, do que qualquer obra das trevas. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu queria que você colocasse de pé. E eu queria fazer uma oração. Mas antes eu queria, como eu comecei falando nessa mensagem, que essa palavra, ela só vai agir na sua vida se você tiver nascido de novo, se você tiver entregue a sua vida a Jesus. Porque se você não entregou a